Meu nome é Luiz César de Miranda Hebraico Cordeiro de Oliveira e esse é o primeiro dos vídeos de uma série cujo objetivo é relançar o que eu chamo de projeto Loganálise, cujo objetivo é preparar uma pessoa leiga para ser agente de saúde psicológica, ser capaz de curar mesmo sintomas dela mesma e de pessoas que estão próximas a ela. Eu disse relançar. Por que eu disse relançar? Porque eu fiz um lançamento disso na Unirio em 2003 e o problema que ocorreu foi sucesso demais. Então, de repente, eu me vi na situação de estar botando no mercado um produto que estava gerando uma demanda que eu não ia ter condição de entregar, de suprir aquela demanda. Quer dizer, eu não me senti nada bem me sentindo identificado com ponto frio, que vem de televisão que não tem no estoque. Naquela época, eu trabalhava, atendia 8 pacientes por dia, em média, 5 vezes por semana. Quer dizer, se eu fosse preencher a demanda que eu estava gerando na Unirio, eu não ia conseguir atender direito meus pacientes, ou então eu não ia conseguir dar uma atenção que merece o projeto Loganálise. Então, eu parei, simplesmente, e resolvi que eu voltaria quando eu fosse estar próximo de me aposentar, diminuir o atendimento, que está acontecendo agora. Eu atendo só 2 dias por semana, então eu tenho espaço suficiente para me dedicar a esse projeto que parece uma coisa extremamente preciosa. De onde vem isso? Isso vem do fato de que já aí, bem antes, em 1990, eu tinha chegado à conclusão de que o establishment psicológico, psicoterápico, psiquiátrico, como dizia um paciente meu, o conjunto dos psicocoisas, porque ele se atrapalhava, né? Porque esse negócio de o que é psicólogo, psicoterapeuta, o que é psicanalista, o que é psiquiatra, bom, enfim. Aí, o establishment, eu cheguei à conclusão que o establishment psicológico ou psicoterápico não reconhecia o quanto o leigo é capaz de, bem informado, ser um agente de saúde. Isso aí foi demonstrado por alguns pacientes meus que, conforme eu sempre tive uma postura de repassar para o paciente o que eu estava fazendo, por que aquilo se esperava que aquilo fosse funcionar, etc, etc. Quer dizer, eu sou mestre em psicologia clínica, eu tenho um pendant, uma inclinação didática, e eu não via razão de eu ficar aplicando sobre um sujeito um processo que ele não sabia a natureza, não entendia aquilo, etc. E eu fui vendo que alguns pacientes se apossavam daquele conhecimento e no intervalo entre as sessões continuavam fazendo terapia num ritmo que me impressionou, a ponto de eu chegar em 90 e resolver tomar um passo mais decisivo. Quer dizer, eu resolvi que eu iria, quando achasse que seria possível, passar uma tarefa terapêutica para a pessoa que me procurasse sem atendê-la. Eu atendê-la apenas para manutenção de em um mês, etc. Aí, de repente, me cai do céu um caso perfeito. Quer dizer, me vem uma senhora, eu coloquei um livro sobre isso que eu estou falando aqui com vocês. O nome do livro é A Nova Conversa. Está esgotado, mas tem como e-book na Amazon.com.br, né? Então, no livro eu descrevo o caso dessa moça que lá aparece com o nome de Laura. Me baixa
a Laura, lá no consultório, e, primeiro, eu vi que ela era inteligente, sensível e equilibrada. Então, já um bom começo para bem instruída é fazer uma ação terapêutica. Ela estava querendo que eu atendesse o filho dela, que tinha enurese noturna, desde que nasceu. E ele tinha 11 anos. Ela morava em Penedo. Com a aproximação da adolescência, esse negócio de mijar na cama estava ameaçando deixar de ser um problema de lavanderia para ser um problema social, porque o menino estava começando a ser convidado por coleguinhas para sair para o sítio dos colegas, etc, etc, e estava começando a não aceitar e a se fechar, porque, evidentemente, ele mijar em casa, como eu falei, ia ser um problema de lavanderia e familiar. Ele mijar no sítio do amigo, na cama, ia encetar um processo de bullying, né, que ia já montar uma neurose em cima do sintoma, uma neurose de relação interpessoal, ele ia começar a ser gozado, não ia conseguir namoradinha. Bem, a coisa ia ficar séria e ela, tendo ouvido falar que alguém falou bem de mim, de eficiência psicoterápica, não sei o que, ela resolveu vir de onde eles moravam, Penedo, 2 vezes por semana para atender o menino. Bom, depois de ouvir a história dela, eu falei, fulano, olha só, eu acho que não é necessário atender o seu filho. Eu vou te dar algumas instruções e você vai, acho, me parece que você é capaz de aplicar, e se eu estiver certo, esse menino vai ficar bom sendo tratado por você, não precisa ser tratado por mim. Agora, se você não conseguir, não tem problema, aí eu pego o seu filho, tá? Agora, o que aconteceu? Ela me procurou em dezembro. Eu nunca vi um menino. De dezembro, em abril do ano seguinte, esse menino tinha parado de urinar. Quem tratou dele é a mãe. Como é que foi o processo? Foi o seguinte, será que eu vou dar um pulinho ali no fim do século XIX, tá? Quando 2 médicos austríacos, o Freud e o Breuer, publicaram um artigo numa revista de neurologia em Berlim, em que eles falavam a seguinte frase: para nosso próprio espanto, descobrimos que os sintomas histéricos desaparecem para não mais voltar se o paciente dá em detalhe palavras às suas emoções. Isso é o centro de uma revolução que estava acontecendo em nível antropológico. Estava todo mundo começando a falar o que não era possível de ser falado. Aquilo dali foi o século das sufragettes, das mulheres que batalhavam para poder ter voto, né? E apareceu o surrealismo daqui a pouco, todo mundo expressando coisas que eram absurdas, blá, 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 consideradas absurdas, escandalosas, e esses 2 camaradas resolveram, ou por uma razão lá qualquer, descobriram, na verdade quem descobriu foi o Breuer, que deixando uma moça falar sobre hipnose, coisas que ela não conseguia falar fora da hipnose,
passavam sintomas gravíssimos, como convulsões, paralisias, estrabismo convergente, o diabo 4. Então, isso daí é o centro de tudo. O negócio foi complicado, porque eu vou contar uma história que vai permitir vocês entenderem. Eu achei muito engraçada a ingenuidade do Freud, porque tinha uma senhora em Viena que não tinha tido 2 filhos, não tinha conseguido amamentar os 2 filhos. Como não tinha conseguido amamentar, agora estava tendo o terceiro, não estava conseguindo amamentar também. Aí chegou alguém e falou, tem um médico aí meio doido aqui em Viena que está curando coisa que ninguém cura. Quem é? Como é que se chama? Sigmund Freud. Aí foram chamar o artista e ele foi lá e em uma ou 2 ou 3 ou poucas sessões de hipnose, eu acho que foi em uma, ele curou o sintoma. Ele foi lá, a mulher soltou a franca, falou uma opção de coisas que não falava, e quando ele saiu de lá, os peitos dela pareciam um chafariz da praça de Viena. Leite por tudo é lá. Bom, aí isso daí não é o mais engraçado, isso daí é o mais interessante. O mais interessante é o seguinte: Freud, numa ingenuidade absurda, pouco depois, numa carta a um amigo, fala o seguinte: não entendo por que aquela família não fala mais comigo. Eu não entendo, o cara é imbecil. Porque o que acontece é o seguinte: o que ele tirou do baú lá da cabeça da mulher durante a hipnose? Ele tirou que ela tinha sido apaixonada por um cara que era apaixonado por ela, que propôs ela em casamento, e a família atropelou, falou, não, esse cara é um pobretão, não vai casar com ele. Jane Austen, né? Aquela romancista do romantismo inglês. O conflito entre amor e sobrevivência, né? Aí a sobrevivência ainda estava muito maciça, né? Em cima das pessoas, embora desde de 1800 a situação de expectativa de vida, sobrevivência, etc, tivesse melhorado infinitamente devido à ciência, à revolução industrial, etc. E esse conflito, né, tinha aparecido ali. Ela, enfim, se dobrou, casou com um cara que ela não gostava, mais velho, cheio da grana, né, engoliu a revolta dela e entubou. E o que aconteceu? Esse pedaço revoltado se apossou do seio dela e impedia que ela alimentasse os frutos daquela relação indesejada, né? O Freud foi lá, botou ela sob hipnose, fez ela lembrar de toda a revolta que ela não tinha vivido, saiu do quarto e falou: está saindo leite dos seios, entraram no quarto, seus canalhas, etc. Então, e ele não entendeu nada, o imbecil. E por que a família tinha parado de falar com ele? Ele foi lá, jogou merda no ventilador e curou o sintoma. Só que esse caso ilustra de uma maneira paradigmática os problemas políticos ligados a essa ideia de fazer o que eu chamo linguagem de reparação. Tá? Isso é a contribuição básica do meu trabalho. Tem 2 tipos de linguagem. Tem linguagem de execução, tá? Que por exemplo, uma coisa típica disso é o exército. Tá? Esquerda, vou ver, né? E linguagem de reparação. Não precisa ser só exército, pode ser você está dando uma aula de matemática, qualquer coisa assim. Quando você tem uma tarefa, tudo que não tem a ver com a tarefa tem que ser excluído.
Tá? Quando acaba a tarefa, o ideal é que você passe a fazer um tipo de conversa em que você fala, caramba, estava um calor danado naquela aula de matemática, isso, aquilo. Esse tipo de conversa, ela corrige as distorções que foram geradas durante o processo, em que você está concentrado numa coisa só, não prestando atenção no mosquito que está te picando, no barulho que está enchendo o saco, no calor que está não sei o quê, e quando você sai dali, se você tiver competência para isso, você vai processar esse negócio com outro tipo de linguagem, que é o que eu chamo de linguagem de reparação. Muito bem. Esse tipo de linguagem só começou a ser estudado de maneira séria a partir do fim do século XIX, nas mãos do Breuer e do Freud. O Breuer, que já era um sujeito bem sucedido em Viena e tal, quando viu a confusão que estava dando, que o Freud ingenuamente não entendeu nada de por que não falava mais com ele, o Breuer, que já era um cara bem sucedido, mais velho, com uma clínica rico, de certa maneira, né, pegou o chapéu dele e falou, com licença, e caiu fora. O Freud, que na verdade era um judeu baixinho de 1,65 m, não tinha porcaria nenhuma na vida, e não era burro, viu aquilo ali como podia ser um troço precioso, e picou, não quis saber. Saiu quebrando pau, não tinha nada a perder, ou ele ganhava muito, ou se ferrava. E fez a psicanálise com todos os tropeços compreensíveis de uma coisa que está começando. Por quê? Porque você, naturalmente, quando inventa o avião, você inventa 14 bis. Né? Você não inventa o Concorde. Né? E 14 bis é para museu. Ninguém voa de 14 bis. Você está indo para São Paulo, de quê? De 14 bis? É ruim. 14 bis voa 11 metros ou 15 metros, sei lá, e todo mundo já ficou emocionado, ejaculando. Bom, então, claro que aquele negócio é um trambolho. É que nem os primeiros celulares, que tinha um tijolo. A técnica freudiana, desculpem os freudianos, que até hoje usam tijolo para fazer tratamento, mas é um tijolo. Você comparar aquele tijolo com um iPhone 6, não tem nem comparação. Eu fiz meu curso de psicologia na PUC, atendia, trabalhava no computador mais rápido e mais avançado da América Latina, que tinha sido dado pela NASA para a PUC. Ele ocupava um andar inteiro, com aqueles armários, e você tinha que furar assim para poder botar a informação dentro do computador. Ele faz aquele andar inteiro, em 68, fazia menos coisa que o meu iPhone. Tá? Bom, então a técnica psicanalítica é um trambolho. Interpretação é uma técnica jurássica de tratamento. Tá? Atender o paciente 5 vezes por semana, forçar ele a deitar no divã, etc. É tudo Jurassic Park, Psychological Jurassic Park. E o que acontece, conforme eu fui trabalhando enlouquecidamente, porque eu fiquei apaixonado pelas descobertas que a psicanálise trazia com ela, conforme fui trabalhando apaixonadamente nesse negócio, primeiro fiz tudo nos conformes, atendia pacientes 5 vezes por semana, deitado, interpretava a transferência como lugar preferencial de trabalho. Aí eu fui falando, engraçado, será que dá para mexer aqui? 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 Quando eu cheguei em 1990, comecei a atender em 1968, tá? Com supervisão. Aliás, arranjar supervisor, nunca consegui arranjar um supervisor decente na área psicanálise. Consegui professor bom de teoria, consegui bom, como é que se diz, terapeuta, tá? Depois de ter detonado 4, o quinto sobreviveu a mim e me levou, eu fiz terapia com ele, foi muito bom. Mas supervisor não, porque é engraçado, a conexão entre a teoria e a prática clínica, você não encontra o cara que faça isso direito, você encontra o cara que dá aula sobre teoria muito bem, mas
é um péssimo clínico, e encontra outro que é um bom clínico, mas não consegue juntar com a teoria. Então você não consegue supervisor. Mas, enfim, comecei a atender em 68. Em 1990, eu já tinha chegado a um nível de modificação da técnica que estava fazendo que os pacientes começassem, já que eu tinha aquela minha inclinação didática de repassar para o paciente, eu estava dando para o paciente supervisando a terapia deles de uma maneira muito mais clara do que os supervisores tentavam me passar alguma coisa que supostamente eu deveria fazer com o paciente. Porque eu perguntava por quê. Bem, não, porque assim, o Freud fazia isso, porque eu não sou o Freud, não tenho nada com isso. E o cara se atrapalhava, coitado. Bom, enfim. Em 90 eu já tinha feito modificações que já justificavam inclusive, modificações teóricas e práticas, que justificava eu achar que o meu trabalho já era outro estágio de desenvolvimento desse negócio que eu chamo de linguagem de reparação, que é uma linguagem que uma pessoa, não há possibilidade de uma pessoa realmente ter saúde mental se ela não tiver um passeio entre linguagem de execução e linguagem de reparação, linguagem de execução e linguagem de reparação. E ela sabendo quais são as características da linguagem de reparação, ela consegue fazer isso de maneira mais eficaz. Né? Então, quando a Laura chegou para mim com o problema do filho, eu dei, claro que Laura é pseudônimo, né? E está lá no meu livro. O nome do menino, agora eu não me lembro, que eu li lá no livro. Vou dizer que é Gabriel. Pronto. Me veio dizendo que o Gabriel ia na cama desde que nasceu, não tinha parado. Eu ouvi um bocado a história dela e falei, eu acho que eu sei porque esse menino está urinando na cama. E essa moça pode reverter esse quadro. Vamos ver. Aí chegou no ponto quando eu falei para ela que eu gostaria de que ela tentasse ela mesma tratar da menina. Ela falou, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, você já ouviu falar na expressão fulano se mijou de medo, não? Ela falou, claro que sim. Eu falei, pois é. Você se deu conta do que você me contou? Você me contou que vocês moram numa fazenda, no meio de uma mataria que tem cobra, já se matou jaguatirica lá, tem tempestades, não tem luz, caem árvores no meio da trilha, que vocês têm que subir toda noite da casa de baixo, que é a casa onde vocês têm contato com o mundo e trabalham e fazem coisas, etc, e plantam, e à noite vocês sobem aquela porcaria de lanterninha, né, até o que se chama de castelo lá em cima, tá? Só que entre a casa de baixo e o castelo tem um túnel de horrores. E quando chega lá em cima, o menino encontra um pai que diz que homem não tem medo. O garoto, inclusive, tinha que atravessar para ir para o colégio um descampado onde tinha um touro. Então, ele tinha que ficar olhando para ver onde é que estava o touro e sair correndo, e o touro quando via correndo, saia correndo atrás dele. Do outro lado. E esse menino, com todas as condições de ter emoção de medo, não tinha direito de ter uma fala que reparasse o distúrbio provocado pela tentativa dele de sobreviver. Eu falei, filha, olha só, vamos fazer o seguinte. Ela falou, mas a única coisa que tem que ser feita aqui é permitir que esse menino enuncie que você está sentindo medo de alguma coisa. Aí ela, mas o pai dele não vai deixar não. Eu posso até, falou, talvez, eu falei, o que você faz quando ele tenta falar de medo? Eu digo, não, meu filho, eu não chego a dar uma bronca, meu pai, o homem não tem medo, tal, não. Eu digo, não é tão perigoso assim, qualquer coisa desse tipo. Bom, eu falei, o único jeito é você reverter esse processo, deixar o garoto falar de medo. Aí ela falou,
Bom, mas o pai não vai deixar. Eu falei, minha filha, criança não é idiota. Vou te contar uma outra historinha de um filho de um paciente. Ela é capaz de escuta. As pessoas em torno, pai, avô, não são. Um belo dia, o filho dela, com 6 anos, chegou para ela e falou, mamãe, você sabe que eu não acredito em Papai Noel, não é? Ela falou, sei. Agora, olha só, eu queria, eu te disse isso há pouco tempo, mas depois comecei a ficar preocupado. Eu gostaria que você não dissesse isso para a vovó nem para o papai. Ela falou, é? Ela falou, Ela falou, mas por quê? Eles não estão preparados para ouvir isso. Agora, a criança, basta ter um ouvido decente dentro do grupo familiar, a criança vai lá, fala para aquele outro e para o outro. E ele falou para ela, tem medo inclusive que minha avó não me dê presente de Natal, se eu disser que eu não acredito no Papai Noel e tal. Então o que acontece? O garoto de 6 anos, vinha a avó, então, o que você quer de Papai Noel? Ele dizia, vovó, eu queria que o Papai Noel trouxesse isso e tal. E eu estava pensando assim, velho imbecil. Não sabe que eu não acredito no Papai Noel. Então, surge etámpula. Levanta-te e caminha. Vai lá e... mas ele permite que seu filho fale de medo. Ela falou, mas ele não fala mais de medo. Agora está com medo de falar de medo. Eu falei, tá bom. Então você faz o seguinte, em vez de você ouvir quando ele fala de medo, você está dizendo que não vai falar, faz o seguinte, fala você. Quando vocês estiverem subindo aquela coisinha escura, numa noite possível, com chuvas, relâmpagos, explosões, para o castelo onde o ogro está esperando, tá? Você deve sentir medo também, não sei. Eu falei, é simples. Eu falei, você fala? Ela falou, não. Eu falei, tá. Então você passa a falar, tá? Aí ela, eu falei, mas não fala na hora não, que tiver o troço. Porque na hora ele vai estar sentindo tanto medo que vai nem ouvir que você está falando que está sentindo medo. No dia seguinte, quando houver paz, etc, você fala assim, caramba, ontem que a gente estava sentindo, subindo aquele negócio lá, com aquelas trovoadas, eu senti um maior medão. Ele vai olhar para você, naturalmente vai pensar na cabeça dele, não é a mamãe, não é a mamãe. Mas daqui a pouquinho ele vai dar uma ensaiada, porque você vai ter legitimado a fala de medo que o pai ilegitimou e que é uma fala que é fundamental para ele poder processar o medo que é gerado pelo ambiente que ele está inserido, né? Então, então o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu vi essa moça em dezembro, ela voltou de Penedo aqui em janeiro, fevereiro, março. Eu acho que ela vinha só uma vez por mês aqui. Em abril o garoto tinha parado de mim já. Bingo! Aí eu pensei, não contava com minha astúcia, e saí fazendo isso e vendo acontecer, né? Uma outra